E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre estrutura de dados e a estrutura da vez aqui vai ser listas dinâmicas encadeadas, beleza? Essa série aqui de vídeos, primeiro eu vou definir aqui, nesse vídeo aqui eu vou definir um pouco a estrutura de dados da lista. No próximo vídeo eu vou definir as operações, que a gente vai ter em cima da nossa lista. E depois a gente vai partir para a implementação de cada uma dessas operações, porque se a gente já sair implementando, vai ficar um pouco complicado para quem não tem tanta base teórica sobre listas dinâmicas. Apesar de ser um assunto relativamente simples, é importante a gente entender a teoria por trás aqui das listas, porque é um assunto bem interessante e bem importante. Bom, basicamente a gente representa uma lista dinâmica com duas informações. A primeira informação vai ser o tamanho atual da lista, ou seja, a quantidade de nós que nossa lista carrega, e a outra informação vai ser um ponteiro para o primeiro nó da lista. Esse primeiro nó, geralmente a gente chama de nó cabeça, que ele pode ser tanto um nó alocado, certo? Um nó existente, ou então ele vai ser vazio. Se esse nó cabeça for vazio, a gente sabe que nossa lista está vazia. Bom, vamos desenhar, então, como seria a nossa lista dinâmica. A gente vai ter um inteiro para representar o tamanho, e a gente vai ter um nó, certo? Que vai ser uma estrutura, que daqui a pouco eu vou definir essa estrutura nó para vocês, que vai ser a cabeça da nossa lista, certo? Com essas duas informações, então, a gente consegue representar aqui uma lista encadeada. Eu vou desenhar isso para vocês, para ficar bem claro, certo? Então, vai ser uma estrutura. Aqui a gente tem o tamanho e aqui a gente tem um nó para a primeira posição da lista. Um ponteiro, para a primeira posição da lista. Bom, repare que quando a gente criar uma estrutura desse tipo, a gente vai ter os campos vazios aqui, o campo tamanho e o campo do nó cabeça aqui, eles não vão ter informação nenhuma. Daí a gente vai ter a necessidade de criar as operações para a lista. Uma operação inicial aqui seria a operação createList. Essa operação createList criaria uma lista, ela devolveria um ponteiro para a nossa lista inicializada com 0 aqui no tamanho e com null aqui no nó cabeça. Ou seja, a gente tem uma lista vazia quando o nó cabeça for null e o tamanho for 0, ok? Bom, pessoal, então, como vai ser a estrutura do nosso nó? Bom, a estrutura do nosso nó vai ser o seguinte: a gente vai ter um campo que vai guardar um dado, certo? Esse dado a gente vai representar por uma estrutura que eu vou chamar, essa estrutura, ela vai ser do tipo DataNode. E ela vai ter o nome aqui, data, dentro aqui do nosso nó, beleza? E a gente vai ter um outro campo que eu vou chamar de next, que vai ser um apontador, vai ser uma referência para um próximo nó. Então aqui a gente vai ter um outro campo. Esse campo vai ser uma referência para um outro nó, ou seja, a gente vai ter aqui um ponteiro para um nó e o nome dele vai ser next. Então, basicamente, vai ser isso que a gente vai ter no nosso nó. A gente tem um dado e tem um ponteiro para um outro nó. Esse ponteiro, geralmente, a gente representa com uma flechinha assim. E aí a gente poderia ter um outro nó aqui na frente, com a mesma estrutura aqui com outra informação, aqui com outro ponteiro, e repare que esse ponteiro aqui, ele pode apontar, por exemplo, o null, certo? Ele estaria apontando aqui o null, representando então o fim da nossa lista, o fim do nosso encadeamento, quando isso acontece. Bom, repare que aqui na estrutura do nosso nó, eu defini essa outra estrutura aqui, DataNode. Por que eu fiz isso e não representei simplesmente aqui um inteiro para representar o conteúdo da nossa lista?
Eu fiz assim porque dessa forma aqui, né, a nossa flexibilidade de representação de dados dentro da nossa lista é bem maior. Imagine que a gente quisesse representar, por exemplo, uma lista de pessoas, né? A gente tivesse lá uma estrutura pessoa que tem, por exemplo, nome, rua, telefone e etc. A estrutura Data Node, ela carregaria, por exemplo, um tipo, né, uma outra estrutura, por exemplo, a estrutura pessoa, e carregaria um identificador, né? Porque com um identificador a gente conseguiria fazer, por exemplo, operações de ordenação, busca e etc. Isso seria bem bacana com relação à flexibilidade de dados que a gente representa na nossa lista. Mas nesse exemplo aqui, a gente vai simplesmente utilizar a estrutura Data Node contendo só um inteiro, certo? Então, vamos definir aqui embaixo a estrutura Data Node. Vai ser simplesmente uma estrutura que vai ter um inteiro que eu vou chamar de ID. Então, isso daqui vai ser a nossa estrutura Data Node. Vai ser um inteiro ID, beleza? Bom, se a gente quiser, então, inserir aqui, né, um nó dentro da nossa lista, a gente teria que fazer o seguinte, a gente teria que apagar, né, a gente teria que mudar, a gente teria que criar, na verdade, uma operação que vai inserir um nó. Essa operação criaria um nó, né, com uma informação dentro dela, viria aqui na nossa lista, inseriria o nó aqui dentro, e esse nó passaria a apontar quem a cabeça da lista, né, estava apontando, né, quem a lista estava apontando. Isso para a gente inserir no começo, né, repare isso. Se a gente quisesse inserir um outro nó, então a gente teria que apagar isso daqui, a gente inseriria o nó e assim por diante, certo? Então, a nossa lista teria aqui o encadeamento, né, a gente trocaria também aqui o tamanho, né. Agora o tamanho da nossa lista aqui seria 2, né? Então a gente teria aqui um campo com o encadeamento da lista e um campo com o tamanho atual da lista. Bom, então agora a gente vai definir as operações que a gente vai fazer na nossa lista, né? Operações de inserção, remoção e etc.